Olá, vamos agora resolver essa questão novamente, só que aplicando um bizu, que essa questão vai ser resolvida de cabeça. Tá? Lembrando que o que nós fizemos aqui na primeira resolução foi utilizar o método tradicional e empregando todos aqueles conceitos que a gente aprende na teoria e que foi ensinado no nosso curso de Geometria em Bizus. Esse método está errado? Com certeza não. Esse método está correto. Né? Trabalhar desse jeito é correto. É importantíssimo saber trabalhar desse jeito, mas a partir do momento que a gente domina a maneira tradicional de resolver, a gente pode utilizar as ferramentas que são ensinadas, que eu ensino para você com o bizu. Tá? Então, com o bizu que a gente vai aprender agora, que eu vou passar para você, a gente vai resolver essa questão de cabeça. E todas as questões que tiverem o mesmo aspecto, tiverem o mesmo modelo, você vai poder utilizar esse mesmo bizu, essa mesma abordagem, e você vai resolver as questões com mais facilidade. Então vamos lá. Tem aqui as 4 circunferências, elas estão dispostas dessa maneira, determinando arcos que valem 3, e quer-se saber o comprimento da circunferência, lembrando que todas têm o mesmo diâmetro, o mesmo raio, ou o mesmo comprimento. Tá. Para não precisar fazer esse cálculo todo, eu posso utilizar o seguinte bizu, a seguinte abordagem. Observando que, ao conectar o centro de cada circunferência ao ponto de interseção, você tem aqui um octógono, é necessário saber a medida do ângulo interno do octógono. Pode ser que você não conheça, não saiba de cabeça como calcular isso aqui. Muito embora eu já tenha ensinado o bizu para calcular o ângulo interno de qualquer triângulo de maneira prática, de maneira rápida. Mas você pode até utilizar a fórmula tradicional, do cálculo do ângulo interno para poder saber quanto vale. Mas isso aí vai ser o único cálculo que você vai fazer. Então a gente descobre aqui que esse ângulo interno do octógono vale 135 graus. E ao observar aqui que nós temos 3 arcos de mesma medida, todas elas determinadas por um ângulo de 135 graus, eu concluo que 1/3 desse arco, que vale 3, ele vai ser determinado por 1/3 do ângulo. Então 135 dividido por 3 igual a 45 graus. Então quando o ângulo é de 45 graus, eu tenho um arco valendo 3. Agora eu quero o arco da circunferência inteira, que é o comprimento dela. E a circunferência inteira tem 360 graus. Então eu penso da seguinte maneira, eu vou escrever aqui o que se faz na cabeça, tá bom? Aqui nesse cantinho aqui, se para 45 graus eu tenho medida 3, para 360 graus, eu vou ter qual medida? Essa medida que eu preciso conhecer é justamente o comprimento da minha circunferência, que é o que a questão pede. Então observe aqui, qual é o número que eu multiplico por 45 e dá 360? É 8. Como isso aqui é proporcional, o mesmo 8 ele vai ter que ser multiplicado aqui. E quando eu multiplico por 8, eu encontro 3 vezes 8, 24. Então quando o arco é de 360 graus, a sua medida vale 24 unidades. E a resposta certa, a letra E, resolvida de uma maneira muito mais simples, muito mais rápida, e você encontra a mesma resposta. Tá bom? Essa maneira é a maneira do bizu, que é a nossa metodologia, e vários bizus desse tipo você aprende no portal Bizu Didático. É só acessar ali a aba bizus em cada assunto, e você vai aprender bizus diversos. E quando chegar numa questão como essa, por exemplo, de Olimpíada, onde as questões exigem um conhecimento maior, você vai tratar como se fosse uma questão mais simples, utilizando o bizu, resolver de maneira muito mais rápida. Ok? É isso aí.